Irmãos, essa passagem, ela já tem sido muito falada por nós, bem conhecida. Os irmãos que participaram aqui com a gente nos meses desse curso com os membros, nós falamos dessa passagem várias semanas, nós falamos dos dons, fizemos testes dos dons. Então alguns daqueles que estão aqui vão pensar assim: puxa vida, eu já ouvi muito isso, estou a par. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Essa passagem ela tem uma perspectiva super interessante. Quando nós começamos no capítulo 12, nós falamos na semana passada que Paulo fez um convite aos cristãos para uma mudança na mente. Observem comigo, irmãos, versículo 1, eu mesmo vou ler. Olha o versículo 1 desse capítulo, quando Paulo diz assim: eu imploro, irmãos, pela obra misericordiosa de Deus, que todos apresentem o corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto autêntico, espiritual e verdadeiro. E não tomeis a forma do mundo, mas sejais transformados pela renovação da mente, para que dessa forma possais provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma leitura um pouco diferente, mas é a ideia do versículo. Paulo, irmãos, ele fez um apelo para os cristãos, para que, uma vez que nós ouvimos o Evangelho, todo o assunto que nós falamos nas semanas anteriores, Romanos 1 a 11, irmãos, apresenta para nós a essência do Evangelho, a criação caída sendo redimida. Uma vez que nós ouvimos essa mensagem e fomos redimidos, nós agora precisamos entender que o nosso corpo, a nossa vida precisa ser ofertada a Deus. Eu tinha falado para vocês na semana passada que o culto autêntico que Deus espera não é uma fração da vida, não é uma hora da semana, não é uma parte da vida. O culto autêntico é a oferta do todo, é a oferta da vida, a oferta do 100%. E foi o que Paulo disse, que Deus, ele tem uma forma de culto que lhe agrada. A nossa Bíblia fala culto racional, mas culto racional não é a palavra, é culto autêntico, verdadeiro, proposital, aquele que é espiritual e que cumpre a expectativa de Deus. O culto, irmãos, que Deus espera é a oferta da própria vida. Só que Paulo falou no versículo 2 que, para que a nossa vida seja ofertada a Deus em um culto que lhe agrada, nós não podemos assumir a forma do mundo, mas que nós precisamos ter uma mudança que começa na mente. Uma mudança que começa na mente. Eu insisto nisso, irmãos, pelo seguinte: mudanças verdadeiras não podem começar no exterior, mas no interior. Eu estava falando semana passada e é uma ideia que traz sentido. A gente às vezes fala assim: ah, pastor, eu tenho um carro lá que é uma maravilha, é lindo. A lataria é boa, os pneus são novos, os bancos são bons, o carro é bonito, mas se o motor é ruim, o carro não vale nada, concorda, irmãos? É ferro velho, não tem valor. O motor, a parte principal, é a que mais importa. E no ser humano, irmãos, a gente não pode preocupar em primeira análise com a lataria, se aqui o motor não estiver bom. Mas a igreja era especialista em preocupar com a forma e não se preocupar com o conteúdo. Paulo fala: crentes, não. Vocês precisam ofertar a vida a Deus em uma nova forma de viver que começa por uma mente transformada. Irmãos, nós precisamos pensar hoje no papel da mente, no papel do pensamento. E o versículo 3, Paulo fala exatamente disso. Vamos ler de novo o versículo 3. Olha como que ele começa dizendo: porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vós que não pense. Uma pausa aqui, irmãos. Olha como que Paulo usa uma ideia super interessante. Ele fala: irmãos, baseado na autoridade que eu tenho, baseado na capacidade que Deus me deu, eu quero dizer para vocês tomarem cuidado com uma coisa. E a coisa com que Paulo se preocupa, irmãos, é exatamente o pensamento. Versículo 3,
ele cita a palavra pensar ou pensamento 4 vezes. Talvez quando você lê aí, você fala, pastor, na minha só tem 1, 2, na minha só tem 2. Mas no texto original grego, irmãos, a palavra grega, que é phroneo, que é a palavra pensar e pensamento, ela é citada 4 vezes. Paulo estava falando que nós precisamos oferecer a nossa vida, começando pela mente, pelo pensamento correto. E agora no versículo 3 ele fala, baseado nessa mudança de vida que começa na mente, eu uso da minha autoridade para dizer, cuidado com o seu pensamento. Irmãos, o pensamento é importante para nós hoje. Paulo diz, cuidado com o pensamento. Aí você fala, pastor, mas como assim? Como cuidado com o pensamento? Paulo cita, irmãos, um aspecto positivo e negativo do nosso pensamento. Ele começou no versículo 3, dizendo que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Esse é o ponto importante, irmãos. Cuidado com o pensamento, no sentido de que nós não podemos pensar além do que é necessário. Entre linhas, eu poderia dizer que nós precisamos ter uma autoimagem moderada. Não ter uma autoimagem tão exagerada, soberba, arrogante. É isso que Paulo está dizendo. Crentes, eu tenho autoridade para dizer, cuidado com o modo como você vê a si mesmo. Não pense além do que é necessário. Irmãos, é uma perspectiva importante, eu acho. Porque de alguma forma, o ser humano ele oscila e navega entre baixa autoestima, baixa autoimagem, uma grande autoimagem, e o ser humano ele navega entre humildade e arrogância, num sentido muito amplo. Só que quando Paulo diz para os cristãos terem cuidado com o modo como se veem, ele está dizendo isso porque é vital no meio da igreja, irmãos. Imagine o seguinte problema. A igreja de Deus, ela é uma unidade de pessoas que têm o mesmo propósito e visão. Todos aqui ouviram o Evangelho, todos creram e todos querem compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. Ou seja, temos muitas coisas em comum. Mas aí no meio da comunidade, da igreja, a nossa imagem ela é distorcida. Porque aí no meio da igreja, o pastor ele tem uma autoimagem errada. Ele fala, opa, sou o pastor. Sou a figura mais importante dessa igreja. Essa igreja é minha. Eu sou mais espiritual. Eu sou mais qualificado. Eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Eu sou mais ungido. Eu sou o canal de bênção. É tocando em mim que Deus te cura. É passando por mim que a bênção chega até você. A minha autoimagem está errada. Aí outra pessoa mais experiente fala, opa, eu sou o mais experiente. Então tudo passa por mim porque eu sou o mais experiente. Irmãos, isso é pensamento distorcido. E Paulo fala, irmãos, eu tenho autoridade para dizer, cuidado com a imagem que você tem de si mesmo. Não tenha uma imagem além do que convém. Aí você diz, pastor, então vamos pensar, como é a imagem que excede o que convém? Irmãos, a igreja de Deus, ela tem como seu padrão básico e primordial a fé que nós professamos e a imitação do nosso Jesus. Pensar algo que é contra a Bíblia e que é contrário ao exemplo de Jesus, seria pensar além do que convém. A Bíblia diz em Mateus capítulo 20 a 22, ali tem uma série de ideias semelhantes, quando Jesus Cristo diz que o maior deve ser o servo. Ele diz que nós deveríamos imitá-lo, porque ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, e que nós precisamos aprender com ele. Tiago fala que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá a sua graça aos humildes. E a própria Bíblia fala, irmãos, em Filipenses capítulo 2, assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, tendo uma posição gloriosa, não foi arrogante nem soberbo, mas ele se humilhou, chegando no nível mais baixo e vergonhoso, que era a morte na cruz. E Paulo diz, tenha em vocês mesmos
o mesmo sentimento que houve em Jesus, esse sentimento de humildade. Irmãos, se nós não tivermos uma atitude humilde, que é obediência ao Evangelho e imitação de Jesus, nós estaríamos pensando de nós além do que convém. Qualquer um que é tomado pela soberba, qualquer um que é tomado por um sentimento de superioridade, qualquer um que tenha um sentimento de senhorio e não de servidão, está pensando de si além do que convém. E Paulo disse: cuidado com o seu pensamento, para que você não pense além do que convém. Vamos ser sinceros, irmãos. Igreja está cheia disso, tá? Talvez você fale assim: ah, pastor, eu não conheço tanto caso prático, porque eu não vivi enfiado na igreja. Mas, irmãos, a igreja ela padece de problemas. Problemas que giram no seguinte sentido: a posição é um problema, o tempo de casa é um problema, e o dinheiro que a pessoa dá é um problema. Normalmente são os três fatores que atrapalham a autoimagem de uma pessoa na igreja: a posição, o tempo e o poder aquisitivo na forma de contribuição. Um fala: ah, mas eu sou o fulano de tal. Ah, mas eu estou há tantos anos. E outro: eu dou muito dinheiro. Isso, irmãos, contamina a igreja de forma geral. E isso é uma coisa generalizada. Só que, irmãos, não pode ser o cargo, o tempo ou o dinheiro que define a nossa autoimagem. Não pode ser essas coisas, porque elas são coisas superficiais e humanas. O que deveria nortear a nossa autoimagem é a nossa fé, a imitação de Jesus. Qualquer cristão, irmãos, que imite Jesus, nunca teria uma autoimagem errada. Concorda comigo? Não teria uma autoimagem errada, de modo nenhum, nem para menos, nem para mais. Porque Jesus Cristo, ele sabia quem era, e ele sabia também que mesmo sendo Deus, Filho de Deus, ele poderia exercer a humildade. Um exemplo claro, irmãos, que me surpreende, quando Jesus Cristo, na citação do Evangelho de João, capítulo 13, ali foi o evento após a ceia do Senhor. Jesus Cristo estava com os discípulos e depois de cear, ele pegou uma toalha, ele tirou a sua túnica superior, ele colocou água numa bacia e ele se ajoelhou aos pés dos discípulos e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro, quando viu aquilo, falou: opa, sem chance, Jesus, nem adianta, meu pé você não lava não, de modo nenhum. E Jesus fala: Pedro, se você não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala: opa, então lava tudo. Já que é tão sério, então Jesus lava a mão e a cabeça também. E aí Jesus, quando termina, ele fala: vocês dizem que eu sou mestre e senhor? Estão certos, porque eu realmente sou o mestre e o senhor. Se eu tive essa atitude de humildade, vocês também devem ter. A lição de humildade de João capítulo 13. E, irmãos, naquela época, lavar o pé de alguém era uma coisa muito simbólica, como hoje também seria um ato de humildade bastante grande. Naquele dia, não tinha nem calçamento, provavelmente nem muito calçado fechado, o povo andava com o pé sujo. Famílias nobres normalmente tinham escravos super baixos, o nível pior, que era o escravo encarregado de lavar o pé de alguém. Eu sou uma pessoa nobre, visito a casa do Adilson, que é nobre. Assim que eu chego lá, um servo viria com uma bacia e uma toalha, ele lavaria meus pés, porque meu pé ia estar sujo da viagem, ele ia lavar meus pés. O servo, super baixo e humilde, aquele que lava o pé sujo do outro. E Jesus Cristo, ele se abaixa nessa posição, ele lava os pés dos discípulos, ele fala: se eu sendo o mestre e o Senhor, vocês deveriam imitar a mim também. Irmãos, uma autoimagem equilibrada, ela não pode ser além do que convém, ela precisa ser na imitação de Jesus. Mas aí, vamos continuar o versículo 3, vamos ler de novo, só para observarmos mais uma coisa. Fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Aí olha como que explica: antes pense com moderação, tendo como medida a fé que Deus repartiu a cada um de nós. É exatamente o que eu disse, que deve ser a fé
o que norteia a nossa autoimagem. E a nossa fé, irmãos, no sentido de a fé que nós aprendemos com o nosso Senhor, tanto pelo ensino que Ele nos deu para ouvir, quanto pela imitação, pelo exemplo dele. A fé que nós temos precisa nortear a nossa autoimagem. Mas se por um lado, irmãos, a nossa fé em Jesus precisa guiar a nossa autoimagem, Paulo vai citar a partir do versículo 4 uma segunda coisa que precisa guiar o nosso pensamento a respeito de nós mesmos. Ele fala no versículo 4, irmãos, vamos ler o 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim somos também nós. Somos muitos e membros de um só corpo. Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Vamos parar por aqui, irmãos. Olha como que Paulo fala de maneira interessante. Ele tem uma ênfase na palavra pensar. Não pense de si de forma errada. 4 vezes em um versículo a palavra pensar. Não podemos ter uma autoimagem ou um pensamento de nós errado. A nossa fé precisa nortear o nosso pensamento. Mas quando Paulo cita no versículo 4 a 6, irmãos, ele cita que a fé precisa nortear, mas também a nossa necessidade de complementação precisa nortear a nossa vida. A imitação de Jesus precisa nortear, mas também a necessidade que nós temos de complementação. Estou usando essa palavra, ela é um pouco estranha, mas eu acho que ela cumpre o papel. Nós, irmãos, não somos unidades plenas e perfeitas. Sozinhos, nós não somos o todo. Parece até meio poético isso que eu estou falando. Mas nós não somos o todo sozinhos. E é isso que Paulo vai dizer. Ele fala, porque nós somos membros e partes isoladas, que só formam uma coisa completa quando todos se unem. Somos pequenas peças de um quebra-cabeça, que sozinhos não fazemos sentido. O jogo, irmãos, a imagem só fica completa quando todas as pequenas partes se unem realmente integralmente. Aí faz sentido. É isso que Paulo está dizendo. Só que ele não fez alusão do quebra-cabeça, fez alusão do corpo. Somos parte de uma mesma coisa. Temos habilidades diferentes, dons diferentes, personalidades diferentes, mas precisamos um do outro para sermos completos. Irmãos, como nós poderíamos ter uma autoimagem errada se nós não somos plenos e perfeitos sozinhos? Como o cristão poderia pensar de si mesmo além do que convém, se isolado, sozinho, ele é apenas uma parte? Ele não tem tudo o que é necessário para viver. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que nós cristãos só conseguimos ser completos, plenos e satisfeitos quando nós nos unimos a outros como nós, em torno de Jesus Cristo. Sabe de uma coisa, irmãos? Temos dons diferentes, habilidades diferentes, funções diferentes, mas unidos, aí sim, nós conseguimos formar alguma coisa plena. Só assim formamos uma coisa que é completa, perfeita e capaz de realizar alguma coisa. A igreja de Deus, irmãos, ela tem muitos dons no meio dela. Muitos dons e muitas funções. E todas as funções são importantes, né? Como a gente pensar no corpo. Há membros muito importantes. Há funções físicas muito importantes. Mas existem coisas e partes do corpo que parecem completamente sem sentido, mas que exercem um papel importante. E, irmãos, a igreja é a mesma coisa. Todos precisam dos outros para que possamos ser completos. E é isso que Paulo quer dizer. Ele fala, somos muitos, temos funções e dons diferentes, mas precisamos um do outro. A fé, irmãos,
precisa guiar o nosso pensamento, mas também a nossa necessidade de complementação precisa guiar o nosso pensamento. Paulo vai citar quais são os dons, mas antes de citar esses dons, irmãos, eu quero dizer para vocês que a gente precisa muito uns dos outros. Muito, mas muito mesmo. Às vezes nós não admitimos isso. Às vezes há cristãos que não admitem isso. Mas nós precisamos muito um do outro. Em qualquer momento da vida. Especialmente, irmãos, nos momentos de fragilidade, a gente precisa muito um do outro. É aí que é a questão. Todos precisam de todos. Só que, vê mais uma vez como que a igreja é defeituosa nesse sentido. Criou-se a ideia ao longo dos anos que o sacerdote, ele não é ajudado pelas pessoas. O padre da igreja católica, ele ajuda os fiéis, mas quem ajuda o padre? O pastor da igreja evangélica, ele ajuda as pessoas, mas quem ajuda o pastor? O padre e o pastor consolam as pessoas, mas quem consola o padre e o pastor? O padre e o pastor, eles disciplinam as pessoas, mas quem disciplina o padre e o pastor? Aí você fala, pastor, a hierarquia disciplina. O papa, o bispo, o arcebispo, o cardeal, eles é que fazem. Ou na igreja evangélica, o bispo, não sei quem é que faz. Irmãos, existe muita teoria no meio da igreja, mas a questão prática é que todos precisam de todos. O irmão, o pastor, o músico, o diácono, todos precisam uns dos outros. Porque todos, irmãos, são parte, precisam dos outros para ser uma coisa completa. Eu creio, irmãos, que dentro da igreja a gente precisa assimilar essa ideia o máximo possível. Porque dentro da igreja, irmãos, não tem as pessoas habilitadas apenas para dar. E as pessoas tendenciosas apenas a receber. Todos precisam dar e receber, irmãos. Porque todos têm dons, todos têm funções, todos têm habilidades e todos têm necessidades. Lembrei de um coral. O coral é assim, funciona desse jeito. Sim, todas as vozes para formar uma coisa, né? Irmãos, não tem como. São aspectos diferentes. O Tiago está falando do coral e realmente é isso. Para ficar uma coisa bela, uma coisa unida, a gente percebe que tem vozes diferentes, unindo em uma coisa bonita e perfeita. Mas aí tem outro aspecto do coral que é legal. A gente vê uma dificuldade enorme em formar um coral na igreja ou cuidar de um coral na igreja. Tem necessidade, é uma coisa importante e bonita. A gente está sempre precisando falar, fulano, vamos participar, vem, incentivar, empurrar, motivar, encorajar. Irmãos, a igreja tem isso em todas as áreas. Precisamos disso. Mas a pergunta que faço para vocês é, será que todos, irmãos, têm consciência do papel que todos têm e da necessidade que todos têm? E será mesmo, irmãos, que nós, como membros do corpo, temos um papel e uma função? Porque o que às vezes parece na igreja é que o pé, ele não quer exercer a função do pé, aí o corpo fica parado. O olho não quer exercer a função do olho no corpo, aí o corpo não vê, é cego. A mão fala, não vou fazer papel de mão, então o corpo não faz quase nada, porque não tem mão. Irmãos, a igreja de Deus, ela normalmente não avança, porque os membros não exercem funções. Mas aí, irmãos, aí eu vou entrar um aspecto legal, porque os membros vão dizer, pastor, mas eu não tenho função. Eu não tenho função. Irmãos, todos temos função. É esse o ponto. E sabe por que você tem função? Porque não sou eu que te dou a função. Quem dá a função é Deus, na forma do Espírito Santo. Foi o que a Bíblia disse, que tanto em 1 Coríntios 12, quanto em Romanos 12, que os dons, eles foram distribuídos pela graça de Deus. Ou seja, Deus te deu um dom, Deus te deu uma função, Deus te deu uma habilidade. Isso, irmãos, é independente do pastor, do seminário, de tudo. Deus plantou em nós algo para ser feito.
E sabe o que a gente precisa fazer, irmãos? Em algum momento da nossa vida, admitir assim: eu sou pé, e pé anda, então vou andar. Olho vê, eu vou ver. Mão manuseia, eu vou manusear. É só, irmãos, que em algum momento da nossa vida, a gente, como cristão, em um processo de oração e reflexão, falar: olha, o que eu posso fazer? O que eu sinto habilidade para fazer? Como posso fazer? E vou fazer. É assim, irmãos, que funciona. É basicamente isso. Eu entendo, irmãos, que existe um outro lado da moeda, que é a função na instituição humana da igreja. Mas, irmãos, na igreja, corpo de Cristo, é Deus quem dá a função. E o cristão, ele tem a função. Ele certamente vai poder identificar em si aquilo que o motiva, aquilo que ele pode fazer, e ele precisa sentir-se movido a fazer, independentemente da instituição humana. Responda essa pergunta para si mesmos, irmãos. Se não existisse igreja, que funções os cristãos teriam? Se não existisse igreja, os dons seriam exercidos? Se não existissem prédios na cidade de Lafayette, será que os cristãos teriam função e fariam algum trabalho? Irmãos, o dom, ele é independente da igreja, ele é independente do prédio, ele é uma coisa própria do indivíduo, e todo mundo tem seu dom. E você fala: pastor, amanhã eu vou mudar lá para uma ilha, lá no fim do mundo, aí lá não tem igreja, mas você sabe que seu dom é o dom de servir. Aí chega lá, você fala: eu não vou servir, porque eu não tenho uma igreja para eu servir. Você precisa de uma igreja para servir? É claro que não, irmãos. Você não serve a igreja, você serve as pessoas. O dom, irmãos, o dom, ele é para servir as pessoas. E as pessoas, irmãos, podem ser servidas em todos os lugares. Nós vamos ver aqui que Paulo cita os dons. Todos os dons, irmãos, direcionam-se a pessoas. Paulo fala sobre o dom de profecia, de serviço, de ensino, de exortação, de contribuição, de presidência / cuidado e misericórdia. Esses dons, irmãos, beneficiam quem? O prédio? Beneficiam Deus? É claro que não, irmãos. Dons servem pessoas, e as pessoas, irmãos, estão em todos os lugares, inclusive onde não existe igreja. Ali o dom precisa ser exercido. Fui para uma ilha deserta, lá não tem igreja, mas quem tem o dom de profecia, pode profetizar lá. Quem tem o dom de servir, pode servir. Quem tem o dom de ensinar, vai ensinar. Quem tem o dom de encorajar, vai encorajar. Quem tem o dom de contribuir, vai contribuir. Quem tem o dom de cuidar, vai cuidar. E quem tem o dom de exercer misericórdia, vai exercer misericórdia. Fez sentido isso, irmãos? Fez sentido? Espero que tenha feito. Porque, irmãos, quero que vocês gravem essa palavra, essa frase. A gente sempre fala que a gente vai servir a Deus. Não é isso? Não, eu sirvo a Deus. Deus precisa ser servido, irmãos. Deus tem necessidade. Como que você serve alguém que não tem necessidade? Deus não tem necessidade, irmãos. Deus é servido quando pessoas são servidas. Aí fala assim: eu sirvo a Deus. Mas servir Deus como? Deus não tem necessidade, irmãos, de ser exortado. Deus não tem necessidade de ser servido. Deus não tem necessidade de ser alvo da nossa compaixão e misericórdia, irmãos. Deus não tem necessidade. Então, esse papo da igreja, que eu sirvo a Deus, mas não servir as pessoas, irmãos, não cola. Servir a Deus é mais ou menos assim: eu falo que sirvo a Deus, mas é bater para o próximo. É um negócio que, teoricamente, eu sirvo a Deus. O serviço a Deus, irmãos, eu posso dizer que sirvo a Deus, mas servir a Deus significa servir o próximo. Irmãos, os dons são para servir as pessoas, porque as pessoas precisam. E Paulo fala: cuidado com o seu pensamento. A palavra pensar é citada 4 vezes no versículo 3, para que nós não venhamos a pensar além do que convém. Eu creio, irmãos,
que a fé norteia o nosso pensamento, mas eu creio que a nossa necessidade de complementação também norteia o nosso pensamento. E Paulo disse no versículo 6, para nós encerrarmos, está quase acabando o tempo, ele fala no versículo 6 a seguinte palavra: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ele fala, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia, irmãos, não significa sempre predizer algo do futuro. A ideia básica da palavra profecia é falar em nome de alguém. No caso aqui, falar em nome de Deus. Quando alguém, com base na fé cristã e na maturidade espiritual, fala em nome de Deus, essa pessoa é um profeta. Sempre que você, movido pela fé, pela maturidade e conhecimento, declara a palavra de Deus em algum lugar, você está profetizando. Aí você fala, pastor, quer dizer então que profecia na Bíblia não significa predições ou algo diferente? Eu, irmãos, acredito que Deus pode usar alguém para alguma profecia se Ele assim quiser. Eu não sou pastor que acredita que os dons acabaram, de modo nenhum. Eu acredito que Deus ainda usa pessoas com os dons que Ele bem entende. Mas eu creio, irmãos, que os dons de predição do futuro, eles hoje estão limitados ou pouco vistos ou praticados, porque Deus já nos deu a Bíblia, a sua palavra completa, falando tudo do passado, do presente e do futuro. Então, eu creio que Deus já nos tem avisado muito sobre o futuro. Mas se amanhã Deus quiser usar alguém, Deus usa alguém, irmãos, para falar alguma coisa diferente. Agora, eu só, como pastor e como cristão, eu tenho muito cuidado com as muitas profecias que tem por aí, porque muitas se mostram contrárias ao que a Bíblia fala. Então, isso me gera cautela, tá? Então, irmãos, só um detalhe. Quando a Bíblia fala do dom de profecia, tem a dinâmica de falar em nome de Deus. Então, quando você fala em nome de Deus, você é um profeta. Sim. Isso é uma inspiração de Deus. Sim. Essa ideia, Daniel, ela é bastante interessante pelo seguinte: se alguém fala em nome de Deus, seguindo a proporção da fé, essa pessoa precisa falar sob a orientação de Deus. Daí a gente já pode presumir a primeira coisa: um profeta de Deus é aquele que possui o Espírito Santo e é filho de Deus. Igual a gente fala assim, eu fui lá ouvir um profeta do Espiritismo. Para mim não é profeta de Deus, não tem nada. Pode falar até de Deus, mas não é profeta de Deus, concorda? A pessoa, ela não é serva de Jesus, então não é profeta. Um profeta, ele precisa ter a inspiração de Deus, que está sobre alguém que possui o Espírito. E quem possui o Espírito? Quem tem Jesus, quem tem a fé em Jesus. E, em segundo lugar, um profeta, até seguindo a lógica do Daniel e o que o versículo 6 fala, não é alguém que fala de si mesmo, não é alguém que fala das próprias ideias e coisas. Ele fala de Deus, das coisas de Deus, porque ele fala segundo a fé, não é segundo ele mesmo. Então, irmãos, existem pessoas que dão pitaco de si mesmo, que falam de si mesmos, mas a pessoa que tem o dom de profecia é uma pessoa que, cheia da fé e cheia do conhecimento de Deus, da vontade da palavra de Deus, é uma pessoa que, em circunstâncias variadas, declara a palavra de Deus para consolar, para corrigir, para divertir, para falar de uma coisa que pode acontecer. É uma pessoa que declara aquilo que Deus já declarou. Então, é uma pessoa que, orientada por Deus, declara a vontade dele. Irmãos, existem muitos assim.